Nos alegramos mais uma vez com a misericórdia e graça de Deus, nos dando o nosso tempo de vinda para o culto hoje à noite. O salmista se alegrava, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então deve ser motivo de alegria para nós, o tempo que separamos para cultuar e reverenciar o nosso Deus. Eu estou tentando mostrar para vocês, antes da nossa oração hoje à noite, a cada dia a irmã Valdênia, esposa do nosso irmão Roberto, que contraiu a Covid, está hospitalizada já por vários dias, e a cada dia ela remete para nós o boletim informativo do hospital, do estado dele, para que tenhamos uma noção exata de como estar orando por ele. Então vamos ao de hoje, eu acho que vai dar para você, pelo som da caixa. Boletim de hoje, o Roberto continua com um quadro clínico bom, estável, rins funcionando, sem febre, apenas a pressão que está um pouco alta, eles estão tentando controlar. Hoje, pela manhã, graças a Deus, ele foi extubado, então ele está com um catéter nasal e está acordado, com os olhos bem abertos. A médica falou então que agora vamos aguardar 24 horas para ver como ele responde com esse catéter, como que ele vai respirar. E se for tudo bem, então não será necessária a traqueostomia. Então vamos estar aí aguardando e louvando a Deus, né, irmãos? Porque o Senhor tem atendido as nossas orações, tem ouvido o nosso clamor. Ele acordou e graças a Deus conseguiram, retirar o tubo. Isso é resposta às nossas orações. Vamos continuar orando aí pela recuperação daqui para frente. Graças a Deus o Senhor tem abençoado. Amém. Tem um probleminha no nosso microfone aqui, mas na live vai pelo microfone daqui, a captação vai ser excelente. Então ele tem alcançado melhoras. Num desses dias ele estava com um pouquinho de febre, mas passou. Ele também agora tem a questão da pressão. Em termos de comorbidade, seria a pressão alta que ele tem, mas puderam já um procedimento diferente. Ele está desperto, acordou, e vamos estar orando para que não seja necessário nenhum procedimento agressivo e ele venha responder favoravelmente e, pela graça de Deus, alcançar a vitória. Aí, naquele momento, saindo de todo esse estado do hospital, recuperação, e Deus nos dando o pronto restabelecimento do irmão Roberto, faço questão de que vocês o conheçam, e já tem até a música que ele, por vários anos, entoou. Deus enviou. Qual é o título desse hino? Deus enviou mesmo, né? Seu Filho amado. Ele, por várias vezes, eu vi cantando. Então, se Deus nos dê a graça da recuperação dele, vamos convidá-lo. É claro que vai demorar um tempo, a recuperação não é ligeira, não é rápida, mas assim que as portas se abrirem, ele vir aqui, você vai se lembrar, olha aí seu irmão, por quem estivemos orando. Nós vamos também estar lembrando em oração, além do irmão Roberto, tem várias outras pessoas que estão também entubadas, que estão padecendo com este vírus, embora já com o aquecimento muito grande das vacinas, caiu o número de acometidos. Tá? Tem gente que tomou a vacina e não deu reação nenhuma. Alguns tiveram reações sérias, calafrio, febre, dor de cabeça. Uma senhora, deixa eu guardar esse aqui e baixar o som. Uma senhora que, no mesmo dia em que eu fui vacinada, ela veio perguntar se eu tinha tido algum sintoma. Falei, nem esperei.
tomei remédio antes. Tomei vacina e já coloquei o remédio em seguida. Ela falou, então na segunda dose minha eu vou já preparada. Ela não vai esperar a reação. Teve calafrio, dor de cabeça e coisa assim. Vamos também estar orando por esses que estão aguardando restauração física da Covid. O nosso texto é o Salmo 23. Semana passada eu recitei aqui de cor os 6 versos. Só a Esther que não prestou atenção. Falou, pai, você não leu o Salmo 23. Não é verdade? Vamos ver se tem boa memória, pessoal. Você lembra que eu recitei os 6 versículos? O Senhor é o meu pastor. Só que eu fui conversando e recitando. Então ela não percebeu. E aí não tínhamos a gravação na íntegra. E eu fiquei sem a contraprova. Vê só, contratempo que nós tivemos. Nós vamos então, deixa aberta a sua Bíblia lá no Salmo 23. Este Salmo que Davi... Eu fico imaginando quando as primeiras impressões do Salmo 23, que não era Salmo 23, mas era um poema, um salmo, uma poesia, as primeiras colocações de frases e palavras foram chegando a uma compreensão, a um entendimento de Davi. Quando ele começa a escrever, Davi pastoreava ovelhas do seu pai. Ele conviveu com a ovinocultura, a criação de ovelhas, o pastoreio. Eu e você não estamos tão familiarizados com criação de ovelhas. A nossa região, principalmente a região onde nós estamos, nessa área nossa aqui, mesmo no Brasil, é muito forte a criação de bovinos. Nós nos alimentamos muito com carne nós chamamos carne de vaca ou de boi, enfim, mas de ovelhas não. Então há fazendas e mais fazendas. Você vai aqui na região noroeste do estado de São Paulo, pegando aí para lá de Rio Preto, Birigui, Araçatuba, Colorados, Glicério, enfim, aquela região ali, há lindas fazendas. Na sua maioria, fazendas de criação de gado. Anos atrás, quando eu conheci Araçatuba, já vieram me informando, atenção, Araçatuba é a terra do boi gordo. Muito bem. E Barretos é a terra que mata o boi gordo. Araçatuba produz o boi gordo. Isso, Felipe, Araçatuba produz o boi gordo. E Barretos mata o boi gordo. E Franca faz o quê do boi gordo que mata aqui em Barretos? Não, curte o couro. Franca curte o couro. E assim, mas o povo de Israel, os israelitas, época de Davi, as famílias de Israel, era muito comum, muito natural a criação de ovinos. Qualquer integrante lá em Israel, Deus derramando graça e prosperando, tinha suas ovelhas. E eram elas até mesmo servidas em sacrifício perante o Senhor. E o pai de Davi tinha suas ovelhas. E Davi era o pastorzinho das ovelhas. Tanto é que quando Samuel chegou na sua casa, enviado por Deus para ungir aquele que seria o rei de Israel no lugar de Saul, ele encontrou os filhos de Jessé, mas faltava um, o caçula. Onde é que Davi estava? Cuidando das ovelhas. E cuidando das ovelhas, pastoreando, protegendo as ovelhas, recebendo toda a compreensão condizente, natural, da função do pastor. Ele chega na sua vida, no seu relacionamento com o Deus de Israel, com o Senhor, há um paralelismo, algo paralelo de ovelhas, animais e criação de ovelhas ao ser humano no seu relacionamento com Deus. Imagine a primeira frase chegando para Davi, a segunda declaração, a primeira, a segunda, são 12 no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está pensando nas ovelhas, nada vai faltar, no que as ovelhas precisam.
Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele quer parar o poema, mas Deus tem mais na inspiração divina. Há mais estágio na vida da ovelha. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Está parando? Não vai parar o poema? Não dá para parar. Tem mais 2 sentenças importantes. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 6 versos deu no conteúdo, 12 declarações, e desde muito cedo, o Salmo 23 é um salmo bem conhecido, chamado de patrimônio histórico da humanidade. Ele e o 1 aos Coríntios, capítulo 13. Vamos orar então e logo em seguida trabalharmos um pouco mais neste salmo. Você percebe que eu gosto de esquadrinhar, investigar, ver detalhes, observações, para que no nosso convívio com a palavra de Deus, esse texto, percebamos o meu e o seu relacionamento com Deus. O meu e o seu relacionamento com Cristo passa por este quadro completo do Salmo 23. Vamos orar. Deus bendito, temos alcançado o privilégio e oportunidade, uma vez mais, reunidos na casa do Senhor, reunidos neste lugar para te cultuar e bendizer. Graças damos pelos cânticos entoados, percebemos o ânimo e empolgação dos instrumentistas e aqueles que conosco, unidos, entoamos os cânticos do Senhor. Nesse nosso tempo de louvor, nesse nosso tempo de adoração do Deus vivo e verdadeiro. Agora, ó Deus, nos dê a capacidade da expressão, da comunicação da palavra, de maneira que na obra e no agir do Santo Espírito, leve a cada um aqui o entendimento de que necessita, a compreensão de que vamos carecer, precisar, necessitar do Senhor hoje à noite. Ó Deus, torne este salmo um salmo que no nosso convívio com a palavra possamos entender a sua importância, o seu significado e a sua aplicação nas nossas vidas de maneira muito real, muito vívida. Abençoa, Deus, os que conosco se unem nesse nosso tempo de estudo, que possamos nos alegrar no Senhor do Salmo 23. Oramos no nome de Jesus, com gratidão. Amém. Nós temos mencionado aqui que Davi escreveu vários salmos. E o Salmo 23, ele é incrível, que ele é diferente de muitos cânticos escritos, muitos salmos escritos por Davi, onde Davi está irado contra os seus inimigos, ou algo semelhante assim. Já no Salmo 23, Davi volta-se totalmente para a bondade do pastor para com as suas ovelhas. Davi tem essa atenção, tanto é que nos nossos estudos aqui, nós estamos respondendo indagações que levantamos no Salmo 23. A primeira delas
tremendamente importante, a identificação do Senhor do Salmo 23, tanto na compreensão do Velho Testamento ou Escritura dos Hebreus, quanto na Nova Aliança, no Novo Testamento. A identificação do Senhor do Salmo 23. Eu me empolgo, eu vibro, lendo a palavra de Deus, quando a Bíblia menciona que Deus, o Deus bendito, o Senhor Altíssimo, o Senhor do Salmo 23, a princípio, diz a Bíblia no Evangelho de João, que Deus nunca foi visto por alguém, mas, porém, o Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Tornou Deus conhecido. O Cristo, o primogênito de toda a criação. O Deus visível que se manifestou e trouxe uma importante declaração para nós anexá-la ao Salmo 23. Ele declarou: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele se qualificou. Dentre os pastores, ele é o melhor. Então, a segunda indagação, depois de quem é o Senhor do Salmo 23, é você ovelha do Senhor do Salmo 23? E o próprio Senhor Jesus descreve características das suas ovelhas. Elas creem nele, ouvem a sua voz, no sentido de obedecer, e o seguem. E essas ovelhas desfrutam no seu relacionamento com o pastor Jesus, declarado na Bíblia para os dias de hoje, o supremo pastor. Ainda que o Senhor Deus tenha, entre os homens, humanamente falado, levantado pastores para pastorear o rebanho de Deus, o supremo pastor é o Senhor Jesus, amém? Ele é o supremo pastor. Ele é o bom pastor, a quem você pode e deve entregar-se completamente ao seu cuidado, à sua orientação. Ele é quem verdadeiramente pode cuidar de cada um de nós. Ele é o supremo pastor. E uma outra indagação, a terceira, no livro do Salmo, sobre o Salmo 23 que eu estou escrevendo, é o significado, o que significa para a ovelha este fato de ser a ovelha do Senhor do Salmo 23. Nós trabalhamos isso semana passada, o que significa para o homem e mulher que tem no Senhor do Salmo 23 o seu Senhor, o seu dono, o seu administrador, o seu pastor. O que significa? Nós apresentamos a declaração de Davi numa frase curta, numa declaração curta, mas muito importante. Da declaração que ele apresenta, o Senhor é o meu pastor, a segunda, fechando o pensamento de união com a primeira, é que significa para mim, para você, ser ovelha do Senhor do Salmo 23, nada faltará. Nada vai faltar. Não teremos necessidade absolutamente de nada. Eu mencionei semana passada que tal declaração é positiva, corajosa e orgulhosa. Por quê? Mostra, revela, apresenta uma ovelha completamente satisfeita com os cuidados recebidos do seu pastor.
perfeitamente contente com a sua sorte na vida. Ela realmente alcançou o êxito de alguém que agora então tem nesse pastor, nesse Senhor, aquele que supre todas as suas necessidades. Mostrei para você uma compreensão primária, levando você a entender que essa expressão nada faltará traz a ideia de não sofrer carência de nada, nem de cuidados, orientação ou orientações, carinho, e indo mais a uma segunda compreensão, trata-se de uma ovelha que tem no seu pastor aquele que supre, ela está completamente contente com os cuidados, com aquilo que lhe é oferecido pelo pastor, não necessitando, não ansiando por nada. Agora, essa expressão da segunda declaração, nada me faltará, não diz respeito pura e simplesmente às carências físicas e materiais. Não, Davi não está dizendo aqui que por você ter o Senhor do Salmo 23 como seu pastor, nada vai te faltar, ou seja, você daqui para frente na vida, com os cuidados desse pastor, não vai enfrentar provas, não vai enfrentar adversidades, não vai enfrentar problemas, lutas, porque alguns que querem ensinar e levar pessoas a crerem que a vida cristã, a vida em Cristo, agora é um mar de rosas. Acabaram os seus problemas, aflições ficaram para trás. Não, não é isso que o nada faltará no Salmo 23 trabalha a nossa compreensão biblicamente. Até porque quando nós olhamos para a vida de Davi, basta você, por exemplo, ler 1 Samuel capítulo 21, 22, 23. Amados, só porque falaram em casa ontem de chamar as pessoas de amados, alguns não gostam de ser chamados de amados, mas João chamou de amados. Amados, João fala isso. Você já observou, se você ler sobre Davi, eu já vi pessoas sendo procuradas pela justiça numa tremenda caçada, como ocorreu alguns dias no mês passado, aquele Lázaro Barbosa. As pessoas ficaram impressionadas porque havia um grupo grande de policiais no número de 270 na caçada, no encalço do Lázaro Barbosa. Sabe quantos do exército de Saul empreenderam caçada contra Davi? 3.000! E Deus fez questão de registrar na sua palavra que Davi não foi encontrado por eles porque Deus não permitiu. Lembra que eu falei para você? Ele é o que abre portas e ninguém pode fechar, fecha e ninguém pode abrir. Eu disse para você que Davi foi um homem que experimentou tremendas privações, um homem de angústia de espírito, pobrezas, dificuldades. E em meio a este momento que ele estava sendo perseguido como inimigo de Saul, porque Saul, atormentado por um espírito maligno, entendia que Davi não poderia continuar vivo, era uma ameaça para o reino de Israel, porque ele tomaria o lugar de Jonatas, que era o filho de Saul. Mas Deus tinha retirado
a descendência de Saul de reinar e tinha levantado Davi. E semelhantemente, quando eu e você entramos em evidência na vida cristã, aí é que a fogueira se aquece. É aí que você começa a enfrentar dificuldades. Eu acho incrível que em muitas passagens, você vai ler isso em 1 Samuel, sabe como que Saul chamava Davi? O filho de Jessé. Vocês estão apoiando um malfeitor, aquele filho de Jessé. Houve um tempo que ele chamava Davi de Davi e perguntava para alguém, de quem é filho este jovem, prestimável jovem? Mas agora ele está com ira e ódio contra Davi, empreendendo uma caçada contra Davi. E a vida de Davi está em perigo, mas não é apenas a vida de Davi. E Davi teria que trazer na sua mente, no seu coração, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, não sentirei falta de qualquer coisa indispensável. Aquilo que me for necessário, nele eu terei. E na prática, imagine você, eu estava ouvindo a leitura do texto de 1 Samuel, evidentemente nós não concordaríamos com ações empreendidas por Davi, fugindo de Saul, como não dizer a verdade para o sacerdote Aimeleque, quando ele chegou diante de Aimeleque, pedindo ajuda, pão, alimento, e o Aimeleque pergunta para ele, você está sozinho? Não, alguns estão comigo, mas estão distantes. E a Aimeleque dá a ele pão sagrado da proposição, que seria depois trocado, e dá a espada de Golias, atende Davi, mas ali estava um inimigo do povo, vamos dizer, o maior inimigo de Davi estava ali, mais do que Saul, Doeg. Era um idumeu, um estrangeiro, fazendo parte do exército de Saul. E esse Doeg, idumeu, ele contou para Saul, quando ninguém tinha informação alguma de Davi, que Davi havia estado com o sacerdote Aimeleque. E o que Saul fez? Com toda a sua fúria, papando ira, chamou o sacerdote Aimeleque e falou com toda a ira com o sacerdote. E disse, você morrerá. E não só o sacerdote, mas todos do sacerdócio ali, reunidos, um número de 85. Nenhum soldado do exército de Israel teve tamanho atrevimento de arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Mas ali estava Doeg, e sobre as ordens de Saul, ele arremeteu e matou 85 sacerdotes, apenas um escapou, para ter com Davi dizer o que havia acontecido. Parece algo impressionante. Puxa vida, 85 foram mortos numa caçada contra um que era Davi. E como se não bastasse, na cidade desses sacerdotes, Saul mandou passar ao fio da espada mulheres, homens, crianças, gado, mata tudo. Imagine você, Davi, sabendo de tudo isso, por causa dele. Milhares de pessoas estavam padecendo. Você poderia dizer, onde está o Senhor é o meu pastor? Nada me faltará. Porque tudo isso está acontecendo comigo. Parece que ele vivia tristeza sobre tristeza. Mas o Senhor, ainda assim, era o seu pastor e nada lhe estava faltando. Daquilo
que realmente Davi necessitava. Era um período, uma fase muito crucial na vida de Davi. Por quê? Por que isso estava acontecendo com Davi? Porque Deus o havia ungido para reinar em Israel. Ele estaria ocupando um cargo importante. Se Deus levantar dentre os homens um homem com o propósito dele para se cumprir, tenha certeza, muitos adversários irão se levantar. O mundo em que nós vivemos, religiosa e politicamente falando, caminha não mais a passos largos, mas agora a passos cada vez mais curtos, para o dia da ira do Senhor, quando será levantado o homem da iniquidade, o anticristo, com todo o seu poderio e força para um governo mundial. Tudo está concorrendo, contribuindo velozmente para isso. Um governo político, religioso, e tudo o que está acontecendo, que no meio que nos cerca, em que nós acompanhamos pela televisão, aumento da imoralidade, uma crescente forma de aberração em que nós vivemos agora, e tantas outras coisas, não deveria assustar crente algum. Está se cumprindo a palavra de Deus. Está se cumprindo as Sagradas Escrituras. A igreja das igrejas do Apocalipse, a nossa, é Laodiceia. A época da igreja morna. Nós temos uma dificuldade para nos aquecermos na fé cristã e vibrarmos e termos aquecimento e comprometimento. Somos mornos. A mornidão parece ludibriar-nos a todo momento. Mas ainda assim, entendemos que se estamos em evidência e nos entregarmos ao propósito de Deus para nossas vidas, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos pobrezas. As pessoas têm uma ideia errada, acreditam que são enganadas com isto. Se um indivíduo está prosperando materialmente, é um sinal que aquela pessoa tem as bênçãos de Deus. Mas tal não é verdade. Quer uma prova disso? Veja lá o verso 17 de Apocalipse capítulo 3. Apocalipse, Revelação, capítulo 3, verso 17. Qual é a igreja aqui? Qual que é a igreja aqui no Apocalipse? Laodiceia, é ela. A igreja que eu mencionei para você agora. A igreja morna. Como é que é a igreja de Laodiceia, monetariamente falando? Que tipo de igreja ela é? Rica. Não é uma igreja pobre. Você já observou como que hoje os prédios das igrejas são suntuosos? Construções imponentes? Chamam a atenção, chamam. Nem todas, mas uma boa parte. Olha lá o texto. Como dizes, rico sou, estou enriquecido.
e de nada tenho falta. Mas veja bem, é uma igreja rica. Eles estão dizendo: rico sou, estou enriquecido. Mesmo com a pandemia, com a Covid, a igreja está rica. Estou enriquecido. E de nada tenho falta. Parece encaixar com o Salmo 23. O ser eu, pastor, nada faltará. Não parece encaixar? Parece anexar-se com o Salmo 23. Mas o que diz lá? Olha o Senhor falando. E não sabes, vocês não têm conhecimento do verdadeiro estado de vocês. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Espera aí. Com quem o Senhor está dizendo o que diz aqui? Com a igreja. Com os crentes. Pessoas do povo de Deus. Estão valorizando tremendamente a juntar tesouros na terra. A amealhar fortunas aqui. Conta bancária dessa igreja não vai para o vermelho nunca. Já imaginou? Não vai no vermelho. Eles são ricos, estão enriquecidos. Eles dizem: de nada tenho falta. Mas não é esse nada faltará do Salmo 23. Não é isso. Tanto é que Jesus mostrou para eles: está faltando. De imediato, está faltando o conhecimento da verdade. Vocês não conhecem a verdade. É ou não é o cenário que nós estamos vivendo hoje? Você quer ver uma coisa interessante? Se você coloca uma beca, uma roupa tal, a mulher, por exemplo, ela compra uma bolsa muito bonita, elegante, tal, já dá um aspecto o quê? De madame, fica melhor. Se ela entra nesses carros enormes, claro, também serve. Já dá uma aparência diferente. Vou pegar a Cláudia aqui só por brincadeira, né? Roupa, penteado, também conta, né? Penteado, as madames, bolsa, carro. Eu não sei o que acontece no quarteirão que eu moro, mas domingo é superlotado de carros. O senhor também é assim? O senhor não é assim? O meu é. É tanta gente. Vem 10 pessoas numa casa. Cada um vem num carro. Cada um vem num carro. Quase saíram do mesmo lugar. Essas igrejas, crente vir a pé para o culto? Não tem. Nem de ônibus. Agora também, com essa pandemia, nem ônibus tem. Agora é Uber. Eles são ricos. Eles não têm falta de nada. Mas o que o texto diz aqui? E não sabes. Vocês não têm conhecimento da verdade sobre vocês. És desgraçado. Uma expressão pesada. Não tem graça de Deus. Estão na miserabilidade espiritual, pobre, cego. Já imaginou? Não enxergam. Espiritualmente falando também, eles estão sem as vestes adequadas, nu. Qual o conselho que Jesus dá para eles aqui? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O que é ouro provado no fogo? De excelente qualidade,
para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Então é essa ideia de que alguém está prosperando materialmente, que alguém tem fortuna e dinheiro e tal. Ele é alguém com as bênçãos de Deus. É alguém encaixando-se na compreensão do Salmo 23. Não, não é. Aliás, a Bíblia chama-nos a atenção muito para a questão dos bens materiais, como eu falei a semana passada. Ajuntar tesouros tem que ser no... Aqui eu e você vamos viver com aquilo que Deus nos leva ao conhecimento de ser algo indispensável para a sua vida, o necessário. Gente que fica acumulando tantas coisas. Algumas mulheres parecem uma centopeia. Fica assim, 1, 2, tem 20, tem 30 pares de calçado. E dizem, não tem nenhum para me sair hoje. Sim. Preciso comprar calçado. Alguém estava dizendo que o vendedor do século 21, quando o cliente chega, imagina o Felipe entrando na loja para comprar uma camisa. Sem que o Felipe perceba, o vendedor vai trazer 10 camisas para ele escolher uma ou 2, 3. Daí a pouco o vendedor vai olhar para ele e falar assim, coloca esse blazer. Ele vai colocar o blazer, você ficou elegante, hein? Tá combinando com a camisa, só não está combinando com a calça. Já põe uma calça nele, um par de meias, sapato. Ele entrou para comprar uma camisa, saiu com todo um conjunto. Vivemos uma época da igreja de Laodiceia. Não tem nada a ver com este nada me faltará apresentado por Davi. Isso não quer dizer que a ovelha, o filho de Deus, aos cuidados do bom pastor, não vai ter lutas na sua vida, não vai enfrentar provações, dificuldades. De vez em quando vai faltar o dinheiro. Eu estou pensando aqui, desde a semana passada para mencionar esse indivíduo, aquele jovem rico que você lê na Bíblia, que achava querendo saber o que estava faltando para ele, até o ponto que Jesus foi convergindo a situação e disse para ele assim, tá bom, só te falta uma coisa então para você ser completo. Vai, vende tudo, dá aos pobres. Vem e segue-me, terás um tesouro no céu. Ele fez isso? Ele saiu decepcionado, triste, aborrecido. Ele ouviu o que jamais ele esperava ouvir. Diferente de Zaqueu, que falou, Senhor, cobrador de impostos, cobrava mais. Se alguém tem um defraudado, restituo 4 vezes mais e dou metade dos meus bens aos pobres. Parece não te impressionar tanto o que Zaqueu disse? Basta você analisar se você dá metade do que você tem aos pobres. Você dá metade? Zaqueu disse, eu vou dar metade. Estou pronto a dar metade do que tem aos pobres. Ele era rico. Quanto mais você tem, mais você vai repartir, então. Sabe uma coisa interessante, amados? Quando nós avaliamos a questão do nada me faltará com status, fama, dinheiro, quem tem status, quem tem fama, não está saciado, não está satisfeito. Ele quer mais. Quem tem dinheiro, quer ter um pouco mais. Até existe, inclusive, uma lista dos que mais têm. A revista americana, acho que é Forbes,
Ela está colocando agora até pastores nessa lista de os que tem mais. Está no ser humano, está na natureza pecaminosa. Quem tem, aliás, eu deveria então até contar aqui, já encerrando, porque nós vamos tecer daqui a pouco, o Clube 99. Uma excelente ilustração do que acontece com a insatisfação de alguém. O rei, no seu palácio, aborrecido, triste o rei, não tinha alegria aquele rei. Lá vem o servo, limpando, cantando, alegre. Ô servo, mas você está alegre? Não, rei, eu estou alegre, eu sou contente com o que tenho na vida, com a vida que eu tenho. Ele era contente com a vida que ele tinha. E o rei foi conversar com o seu assistente, falou assim, olha, como pode? Eu sou o rei, tenho poder, tenho dinheiro, tenho domínio, e não tenho a alegria desse camarada. O assistente falou, rei, é que ele não faz parte do Clube 99. Ele falou, o quê? Clube 99? Não faz parte do Clube 99. Rei, dê a ele 99 moedas de ouro. E você verá o que vai acontecer com ele. E o rei então deixou na porta da casa desse serviçal um pacote com 99 moedas de ouro. O serviçal encontrou o pacote, era para ele o pacote. Abriu, contou, 99. Puxa, faltando uma para 100. Contou de novo, contou. Faltando uma para 100. Pode ser. Contou terceira vez. E conta assim, você vai contando, quer contar e contar. Não dava 100. Ele tomou uma decisão. Eu vou batalhar, trabalhar, fazer o que for possível para alcançar a moeda que falta para chegar a 100. Já não era mais a pessoa alegre, estava tão compenetrado, não tinha tempo para a família, já fazia o serviço do reino preocupado. Falta uma moeda! Ele queria então alcançar aquela moeda. E aí o assistente falou, tá vendo, rei? Agora ele faz parte do Clube 99, dos insatisfeitos, dos que não têm contentamento. E tem muita gente que faz parte do Clube 99, escravos de amealhar ou encontrar o prazer, a satisfação no ouro ou na prata. Espero que você não faça parte. Ou se fez, saia desse Clube 99. Tenha a sua satisfação no Senhor, naquilo que é indispensável. Eu vou continuar a semana que vem, porque nós vamos entrar nas provisões que decorrem, que fazem a menção do Salmo 23. Todo o Salmo 23 trabalha essas provisões que não vai faltar para nós. Essas provisões não vai faltar. A primeira delas já tem acentuado. Satisfação. Contentamento. Você estar satisfeito. Você estar contente com aquilo que lhe é proporcionado, lhe dado como recurso indispensável pelo pastor. Não vou ficar triste porque perdi uma parte dos meus cabelos. Louvado seja o Senhor, eu ainda tenho cabelo. Amém? Alguns perdem tudo, eu perdi só um pouquinho aqui em cima. É lógico que eu não viro de costas para a câmera, senão vai aparecer. Minha filha fotografou e falou, pai, nossa, tem um buraco na sua cabeça. Aliás, a Esther é dona disso, não é? Nós tínhamos um senhor trabalhando em casa anos atrás,
e aquele homem era completamente careca, como um colega meu no serviço, que nem usa pente, meu colega não usa pente. E a Esther viu aquele homem de boné, mas quando ele tirou o boné, ela deu um grito, falou, nossa, o homem sem cabeça. Ele era todinho careca, né? O homem sem cabeça. Ela tinha 3 anos de idade, quase 3 anos de idade quando fez isso. Nem se lembra, né, Esther? Você nem lembra disso. Mas nós lembramos, nós estávamos lá presenciando a cena de espanto e admiração da Esther. Continue lendo o Salmo 23, memorizando-o e lendo sobre Davi. Você vai perceber que a sua vida, por mais que ela seja atribulada, não é tão semelhante ao que aconteceu com Davi. Mas para isso tinha um propósito. Quanto maior a evidência de que Deus te colocar, maior problemas, dificuldades e provações você vai enfrentar. É verdade. Vamos orar nesse momento, logo em seguida eu vou voltar fora da transmissão para apresentarmos a celebração da ceia do Senhor. Vamos orar. Nos coloquemos em pé, por gentileza. O que nós oramos pela transmissão hoje à noite está incrível, escrito. Graças a Deus não houve corte. Semana passada não teve jeito mesmo. A internet ficou brigando com a gente aqui, mas fizemos uma gravação, está tanto no YouTube quanto no Face, a gravação da semana passada. Oremos. Nosso Deus e Pai Celestial, uma vez mais, queremos que a palavra do Senhor derrube toda brecha, toda barreira, tudo aquilo que se levanta como resistência à palavra e que o Teu Espírito Santo traga aquela convicção que necessitamos na nossa vida, no nosso viver, e que a palavra possa ser eficaz, possa ela cumprir a missão para a qual o Senhor tem apresentado. Somos apenas instrumentos usados pelo Senhor como veículo da comunicação da palavra. Agradecemos pelo privilégio a nós conferido pelo Senhor. E Senhor Deus, com os que necessitam dessa palavra. Na verdade, todos nós dela necessitamos, mas há áreas diferentes na nossa vida. Ó Deus bendito, continuamos orando pelo irmão Roberto e por todos quanto semelhantes a ele também se encontram acometidos pela Covid. Estamos orando porque cremos no Teu propósito, no Teu agir, de sustentá-lo no leito de enfermidade, como também dar-lhe pronto restabelecimento. Oramos, Pai bendito, com a nossa consideração de que Tu és o nosso Senhor, nosso pastor, e nada nos tem faltado daquilo que nos é indispensável. Te louvamos e bendizemos o nome de Jesus. Amém. Assentai-vos.